Paz do Senhor, meus irmãos, um grande abraço a todos que estão nos acompanhando nessa live. Mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade para estarmos aqui conversando um pouquinho, ouvindo mais um testemunho, ouvindo mais uma história daquilo que Jesus é capaz de fazer na vida do ser humano. Por isso, nós somos gratos ao Senhor, agradecemos muito a Deus por nos dar essa oportunidade de mais um dia estarmos adorando, glorificando o nome do Senhor. A nossa referência está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 32 e 36, que são os versículos base para a série Jesus Transforma. No versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nossa convidada de hoje é a nossa irmã Lucileia Barbosa. Eu já vou chamá-la para que nós possamos conversar um pouco, ouvir um pouquinho da história, daquilo que Jesus é capaz de fazer na vida do ser humano, na vida daquele que se dispõe para o Senhor. Eu vou chamar a irmã Lucileia para participar dessa live e nós vamos ouvir um pouquinho da história da nossa irmã Lucileia Barbosa. Só um momento e já vamos chamá-la. Vamos aguardando. Estamos aguardando a Lucileia. Adriana perguntando cadê o banner. Não deu para colocar aqui, Adriana. Nós vamos procurar na próxima transmissão colocar em outro lugar para que a gente possa tentar fazer. Porque aqui é o melhor ponto e não tem nada para a gente colocar aqui pendurando. Mas vai ter um momento para a gente estar colocando, tá bom? Um beijão, um abraço. Estamos aguardando aqui a irmã Lucileia entrar para nós começarmos a transmissão com ela. Só um momento. Vamos através da Gislaine, que a irmã Lucileia ainda não entrou e ela está com a Gislaine. Eu vou chamar através. Ei, Leia, Paz do Senhor. Pai do Senhor. Não estava entrando através do seu perfil, chamei a Gisa. Complicado, né? Só a misericórdia do Senhor mesmo, não tem jeito. Ao vivo tudo é mais difícil, né? Complicado. Mas graças a Deus o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos nessa noite para ouvirmos um pouquinho a sua história de transformação, a sua história como pessoa. E para nós é um grande privilégio poder te ouvir. A nossa base, Leia, a nossa base está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João,
no capítulo 8, versículo 32 e 36, que diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você tem a dizer desse versículo, Leia? É um versículo extremamente profundo, né, que fala diretamente para o servo, né, que quer ter esse contato, né, essa intimidade com ele e tem um plano de morar no céu, né, porque quando você está na terra aqui, nesse cenário, você pensa muito, né, nas coisas terreno. Então, muitas das vezes você se esquece dessa parte espiritual. Olha, você precisa conhecer mais o Senhor, você precisa ter aquela intimidade com Ele precisa assinar os seus projetos, Ele precisa te dar a direção, Ele precisa ser o princípio da sua vida, né? Ele precisa ser o escritor da sua história. Então, eu enxergo e entendo por esse lado aí. Glória a Deus. E é esse versículo que nos motivou a começarmos uma série, a série chamada Jesus Transforma, ouvir a história dos nossos irmãos. Nós temos por costume estar reunindo no templo, né? E muitas vezes não conhecemos a linda história de cada irmão, de cada pessoa. Os cultos são rápidos, né? E às vezes nenhuma saudação, uma oportunidade que o irmão tenha é suficiente para que ele possa contar um pouco da sua história e que essa história venha servir de relevo espiritual para as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus. Então, o nosso objetivo é esse: ouvir a história dos nossos irmãos, ouvir a história, o testemunho, a vida dessa pessoa que teve um encontro com Jesus. E nós estamos aqui, Leia, para ouvir um pouco a sua história. E eu já quero começar que você fale um pouquinho quem é a Lucileia, antes mesmo de a gente entrar na questão da transformação, mas quem é a Leia, qual é a família da Leia, o que a Leia faz. Conta um pouquinho para a gente sobre você, Leia. Meu nome é Lucileia Rodrigues Barbosa Silva, eu sou casada com o Cláudio, tenho uma filha por nome Maria Vitória, sou filha do senhor Oswaldo Rodrigues Barbosa, minha mãe em memória Maria Marcelina, tenho 2 irmãos, o Alex e a Luciana. Ótimo. E o que você faz, Leia? A minha profissão, sou professora, sou historiadora, né? O Senhor me chamou para esse campo e tenho levado, né, o entendimento acerca da história, tanto do nosso Brasil, do Espírito Santo, do mundo. E, inclusive, nós estamos fazendo uma história hoje, né? Porque nós estamos vivendo um momento de uma pandemia, coisa que nunca ocorreu na nossa geração. Então, isso para nós, historiadores, é algo assim fantástico. Nós olhamos para o lado da construção da história. É verdade. E por falar em história, Ana Leia, agora entrando no campo espiritual, o nosso Deus é o condutor da história, né? É aquele que conduz a história de todos os indivíduos, de todas as pessoas. O fio condutor de tudo isso se chama Deus, né? E é por isso que estamos aqui, é por isso que você está aí falando quem é a Leia, a sua família, né? Os seus pais, relatando aquilo que Deus fez na sua vida, a sua profissão, quem é você enquanto profissional. E isso só somos capazes de fazer isso porque existe alguém que conduz essa história e que conduz com maestria a nossa vida, né? Não é verdade? Então, a gente fica muito feliz em poder estar nessa noite, ouvir um pouco da sua história, para que você possa compartilhar conosco um pouquinho da sua vida. Mas conta pra gente, Leia, um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, como foi a sua infância, a sua adolescência, qual tipo de educação você recebeu, e educação religiosa, qual foi? Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu não venho de um lar evangélico, de uma família evangélica, né? Então, eu venho de uma família que afirma ser católico, né? Mas, na verdade, eles tinham um pé lá na Umbanda também. E a minha mãe, ela teve 10 irmãos, 11 com ela, e ela foi a primeira a se converter. Então, o que acontece? A minha mãe, ela, apesar assim, dela ser uma nova convertida, ela nunca permitiu que nós, assim, nós 3, tivéssemos alguma participação
no mundo da Umbanda, né, da bruxaria ou do catolicismo. Ela sempre nos instruiu para um evangelho, né, que pregava, que ela sempre falava sobre o amor, sobre a confiança, sobre a liberdade que temos que ter com esse Senhor, né? E é interessante tudo isso, porque a minha mãe, ela vai se converter dentro de uma família onde eles eram batizados, né, em um terreiro, né? Minha mãe sempre me falava isso. E hoje, para a glória e honra do Senhor, a minha mãe, ela não teve o Senhor não permitiu ela ver a transformação da família dela. Mas hoje nós temos mais de 5 pastores dentro dessa família. Então, quer dizer, para Deus nada é impossível. Então, quer dizer, uma família que tinha tudo para dar errado, o Senhor começa a mudar a história dessa família através de uma única pessoa. Deus precisava apenas de uma pessoa para fazer o milagre acontecer, ocorrendo dentro daquela família. E Deus, ele começa a trabalhar também dentro da própria família dela. Então, quer dizer, ela não teve a oportunidade de conhecer a nora, os genros, mas isso aconteceu. Ela não teve a oportunidade de conhecer a neta, mas isso aconteceu na história da família que Deus deu a ela. Então, quer dizer, eu começo a observar pela minha mãe que aquilo que você plantou, você vai colher o fruto daquilo. A lei da semeadura, ela é real na nossa vida. Então, quando você clama por Jesus, quando você coloca um propósito diante desse Deus, ele é fiel para te entregar. E eu acho muito assim, interessante dentro da igreja, que muitas das vezes as pessoas acreditam que 1 minuto de oração, 1 dia de oração, 1 semana de oração, 1 mês, 1 ano, 2, é o suficiente para o milagre acontecer, e nem sempre. E por que não pode acontecer nesse período? Porque não estamos preparados para receber a bênção e a resposta da parte de Deus. Então, quando Deus começa a nos moldar, quando Deus começa a nos lapidar, nos transformar, então chegou a hora da bênção. Então, foi isso que aconteceu. Então, a minha mãe, ela não teve essa oportunidade de sentar nessa mesa para comemorar, mas só que o memorial dela está aí. E nós estamos sempre divulgando para aqueles que não a conheceu. Então, minha mãe era uma mulher de oração. Então, por esse motivo, eu sou uma pessoa de oração. A minha mãe é uma coisa interessante, que quando ela partiu, ela fez o último culto com o marido dela, com meu pai. Então, a partida dela, ela teve um culto, ela orou por todos nós, e só depois de tudo isso que o Senhor a recolheu. Então, é uma experiência muito grande que eu estou levando para a minha história. E outro ponto interessante, que eu acho assim, muito interessante, não que a minha mãe não era uma mulher brava, minha mãe era uma mulher muito brava, mas eu nunca vi o meu pai brigar com ela. Então, é um exemplo. Inclusive, quando eu ganho a minha filha, o meu pai fala assim, olha, a partir de hoje, você tem um detetive dentro da tua casa. Então, muito cuidado com aquilo que você está plantando, porque tem alguém te observando. Então, eu me lembrei da minha infância. Eu me lembrei da minha adolescência. Por que ele não brigava com ela? Por que ele não discutia com ela? Porque ele tinha pessoas observando toda a ação que estava ocorrendo naquele lar. Glória a Deus. Ela deixou um legado, né, Leia? E quando a sua mãe, ela se converte, você estava com qual idade? Seu pai já era convertido? Como que era? Eu acredito que eu estava na fase de adolescente já. Eu estava entre 11 e 12 anos. O meu pai, ele vai se converter bem depois, né? O meu pai, eu acredito que ele vai se converter quando eu já estava na faixa de uns 20 anos, porque minha mãe, ela sempre orou. A minha mãe, ela nunca... É muito interessante a história dela, e eu, assim, me espelho muito em todo o trabalhar que Deus fez na vida dela, porque minha mãe nunca foi assim de reclamar, então eu achava que tudo estava muito bom, só que não estava muito bom. É porque ela nunca foi aquela mulher que fala assim, nossa, eu estou orando pelo meu marido para se converter. Não, ela ficava em silêncio com Deus. Ela tinha um particular com Deus. Eu me lembro que ela cansava de entrar para o quarto e orava, e eu ficava, gente, por que ela ora tanto? Por que ela sempre está orando, sempre está intercedendo por essa pessoa? Eu acho meu pai uma pessoa tão boa, por que ele tem que ser crente, né? Então, a minha mente era virada para esse lado.
e ela sempre em silêncio com Deus, ali falando, se expressando, chorando diante do Senhor. Então Deus vai agir de uma forma muito especial na vida dela naquele momento. Então, para nós, assim, foi uma grande surpresa quando ele foi para a igreja, quando ele realmente vai se converter. E eu só vou me converter aos 22 anos. Depois de 2 anos ou 3, é que eu realmente vou aceitar Jesus. Interessante. Você falou algo aí que o seu pensamento, né? Ah, a pessoa tão boa, para que ele precisa ser crente, né? Interessante que essa é a concepção de muitas pessoas, né, no dia a dia. Ah, pessoa boa, não mata, não rouba, não fuma. É uma pessoa que, para a sociedade, é uma pessoa muito boa. E tem essa ideia de que a salvação são pelas obras ou pela meritocracia, né? O que, na verdade, é um ledo engano, né? Se a gente, mesmo sendo tudo isso, bom para a sociedade, mas ignora uma tão grande salvação por intermédio de Jesus Cristo, na verdade a gente jogou tudo por água abaixo, né? E aí o que você fala a respeito desse legado é algo assim fantástico, porque o procedimento dela, lendo a Bíblia Sagrada, é semelhante a Maria. Quando as coisas aconteciam, né, a Bíblia diz que ela guardava tudo no coração, né? Não revidava, não reclamava, mas guardava aqui no coração. E isso nos traz um grande ensinamento, porque nós sempre temos aquela ideia de tudo querer revidar, né? De tudo querer falar, pelo que você diz aí, a sua mãe era alguém que guardava tudo no coração e trazia aquilo para o joelho para falar com quem verdadeiramente é o maior interessado em ouvir o nosso clamor. Não é isso? Certo. Interessante. E aí, Leia, você disse que você vai se converter aos 22 anos. Como que foi isso? Fala pra gente um pouco. A minha conversão foi uma coisa muito interessante, porque eu estava numa festa de final de ano, e quando deu aproximadamente meia-noite, o Senhor ele fala para mim assim, é o último dia, é a última vez que você vai estar neste lugar. E eu começava a chorar, as pessoas se aproximavam de mim, o que está acontecendo? Por que você está triste? Por que você está chorando? E eu falava assim, não sei. Eu só sei que tem alguma coisa aqui que está movendo algo dentro de mim que eu não sei explicar. Não há uma explicação humanamente afirmando. Então aí eu sempre achei a igreja, a Assembleia de Deus muito barulhenta. Meu Deus, por que esse povo grita tanto? Senhor, será que Deus é surdo? Será que o povo tem algum problema sério, psicótico, sei lá, alguma coisa? E o Senhor me leva exatamente para o lugar que eu mais criticava. Então aí eu via sempre a Ruth passando, né? Tinha aquela menina sempre passando na rua e eu ficava assim, gente, mas essa menina sozinha passando. Aí eu falei assim, um dia eu vou com ela. Né? E eu não conhecia ela, eu acho que ela deve ter tomado até um susto, porque eu não conhecia ela, não sabia quem era ela, da onde ela vinha, que família ela tinha e tal. Um dia eu fui na igreja com ela, e a partir daí eu comecei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, né? Antigamente era chamada de Bomba, e logo em seguida foi chamada de Aliança Eterna, né? Isso mesmo, né? Bomba por ser a questão do bairro, né? O bairro era chamado de bairro Bomba. É verdade. E depois, né, por uma designação, foi trocado o nome desse bairro, uma designação de um prefeito, né? Aí passou a se chamar bairro Santa Luísa. Mas, Leia, antes mesmo dessa conversão, antes de acontecer esse algo sobrenatural na sua vida, essa chamada para o ministério, para a entrega ao Senhor, da sua adolescência até a juventude, você não seguiu o caminho, né, a qual você via como exemplo dentro da sua casa, né? Nesse intervalo, como foi a sua vida? Fala um pouquinho para a gente. Oi. Eu estava falando que antes mesmo dessa conversão, você falar um pouquinho mais para a gente dessa, como foi, a partir daí a sua conversão.
Mas fala um pouquinho antes mesmo dessa conversão. Como que era a tua vida antes da tua conversão? Não entendi que ficou baixo. Olha só, o som está baixo. Não sei se é o seu. Não, é porque deu uma falhada aí na sua transmissão. E aí, o que eu tenho que fazer? Melhorou? Pede pra ele te chamar novamente no seu agora. Pede pra ele te chamar no Você seu. quer chamar no meu? Vou chamar aí. Você atualizou tudo?